4 verdades sobre o Consolador, o Espírito Santo, em João 14. Para darmos início, vamos começando fazendo a leitura bíblica, que está localizada aí em João, capítulo 14, versículo 16 e 17, que diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. O objetivo dessa mensagem de hoje é compreender a importância do Consolador, o Espírito Santo, na vida do crente e como ele se relaciona com Jesus e com a verdade. Mas antes disso, você pode aí ouvir essa mensagem, quem é o Espírito Santo, no início dessa. Ouça aí e se edifique para você obter mais conhecimentos bíblicos. Sem o Espírito Santo de Deus, somos incapazes de realizar qualquer coisa. Sem ele, somos como navios à deriva, sem vento, sem propósito, sem utilidade. No Evangelho de João, Jesus promete aos seus discípulos a vinda do Consolador, o Espírito Santo. Essa promessa não é apenas um consolo, mas uma poderosa verdade sobre a presença de Deus em nossas vidas. Nessa mensagem vamos explorar aí 4 verdades sobre o Consolador, o Espírito Santo, revelando como ele é fundamental na jornada do cristão. Primeira verdade: é o Consolador semelhante a Jesus. João 14,16 diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo, como os mesmos atributos do Pai e do Filho. Jesus diz que enviaria um Consolador, que é semelhante a ele. Isso significa que o Espírito Santo tem a mesma natureza divina e autoridade de Jesus. Ele veio para nos guiar, confortar e nos ensinar, assim como Jesus fez durante o seu ministério. Assim, podemos contar com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, que nos lembra dos ensinamentos de Jesus e nos fortalece nas dificuldades. A palavra de Deus, ela é o nosso único padrão e o Espírito Santo é o nosso professor. Então, o Consolador, ele é semelhante a Jesus. Por isso que no versículo 16, que eu já fiz a leitura, o Senhor Jesus disse que enviaria um Consolador que ficaria conosco, um semelhante a Jesus. Então, o Espírito Santo é como Jesus, dentro de nós, nos guiando e nos ensinando tudo o que precisamos saber. Segunda verdade, versículo 16, para que fique convosco para sempre. O Consolador, ele é permanente nos seus discípulos, que somos cada um de nós. O Espírito Santo é o Consolador, que é o companheiro em todo o momento. Ao contrário das experiências temporais e passageiras que enfrentamos, a presença do Espírito Santo é constante e duradoura. Ele não nos abandona, como algumas pessoas fazem no decorrer da vida. Algumas pessoas fazem com você, fazem com qualquer ser humano aí que esteja vivo. Muitas pessoas abandonam os seus amigos, abandonam algum projeto no meio do caminho, mas o Espírito Santo não. Esse nunca vai nos abandonar, porque ele foi enviado para nós. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, o Espírito Santo, ele já vai fazer parte da nossa vida. E depois temos que buscar ser batizados com fogo, Porque o João Batista foi usado por Deus dizendo: olha, eu batizo com água, mas vem um que é mais poderoso do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, que é Jesus, que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo, e envia aí o Consolador para nós, nos capacitando a viver segundo a vontade de Deus. Porque ele vai nos guiar,
Ele vai fazer nós andarmos no caminho que Ele quer. Ele vai falar conosco a todo momento. Ele vai dizer, não vai para esse caminho, vai para esse lado. Não vai para esse outro lado aqui, vai para ali. Não vai nesse caminho que ali tem um perigo, tem um abismo. Ele vai sempre avisar você do que vai acontecer. E até também sobre relacionamentos com pessoas, Deus sempre vai nos avisar. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai nos avisar, olha, não é esse caminho que eu quero para você. Essa pessoa não é de confiança. Deus sempre vai falar para nós, mas nós nunca devemos deixar de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que é aí o nosso Consolador, que ficará permanentemente conosco até a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. Ele vai estar conosco, nos guiando. Terceira verdade. Ele é a fonte da verdade. Versículo 17. O Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Jesus nos ensina que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele nos guia em toda a verdade, ajudando-nos a discernir o que é certo, o que é verdadeiro em um mundo cheio de enganos. O Espírito Santo nos revela a palavra de Deus, trazendo entendimento e iluminação. Através do Espírito Santo podemos conhecer a verdade que liberta e transforma nossas vidas, que é Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que fala conosco. É Ele que, quando você está orando, você está passando por uma situação difícil, Ele fala como se fosse uma pessoa mesmo. Ele fala ao teu coração. Uma certa feita eu tive uma experiência com Deus, vou contar aqui para vocês, que eu estava em um determinado local colhendo algumas frutas, né? E eu era nova convertida, tinha acabado de aceitar Jesus, Jesus já tinha me salvado, eu já tinha sido batizada com o Espírito Santo, com fogo, né? Porque eu orava e buscava e queria, eu tinha sede de Deus. E uma certa feita, o Espírito Santo falou meu coração, Ele falou o nome de um dos personagens bíblicos reais da Bíblia e falou para mim, falou, olha, tá o nome. E aí eu fui pesquisar sobre esse personagem bíblico, que esse personagem bíblico se chamava Caleb, e o Senhor falou ao meu ouvido, dizendo assim, Caleb. E eu fui lá atrás, né, buscar quem era Caleb. E eu fiquei assim, procurando quem era que estava falando comigo. E depois de muito tempo que eu vim entender que era o Espírito Santo de Deus falando comigo. Ele falava assim, que eu tinha que ser um Caleb, que eu tinha que ter fé, que eu tinha que ser um daqueles que caminham para chegar na terra prometida, mesmo com lutas, mesmo com gigantes, mesmo com muitas tribulações, mas que eu tinha que lutar. Então eu fui buscar informações sobre o Caleb, que eu vou colocar na descrição desse vídeo logo abaixo, sobre ele. E você pode ouvir e se edificar. Eu conto essa mensagem aí também, lá nesse vídeo. Mas eu estou contando aqui para você o que o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco. Ele tem falado comigo não só uma vez, mas várias vezes. O Espírito Santo tem falado comigo. Assim, eu ouço a voz dele nitidamente. Então esse é o Espírito Santo que eu estou falando aqui hoje para você, né? É esse o Espírito Santo que eu estou falando agora nesse momento. Ele é a fonte da verdade, né? Ele nos guia através da sua palavra, ele nos guia, ele fala conosco. Ele é a fonte da verdade. Quarta verdade, é o Deus que habita em nós. Versículo 17. Mas vós o conhecereis porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo não é apenas uma força ou influência. Ele é Deus habitando em nós. E isso é um privilégio extraordinário. Foi o que eu falei para você, né, do meu testemunho. Ele não é apenas estar conosco, mas também está em nós. Aquele a quem o Espírito Santo habita se torna um novo templo de Deus, tanto individualmente quanto coletivamente. São espaços onde o céu se encontra com a terra.
Deus escolheu habitar em nossos corações, nos tornando templos do Espírito. Essa presença íntima transforma a nossa vida e nos ajuda a viver de maneira que agrade a Deus. O principal ministério do Espírito Santo não é dar emoções, mas criar em nós o caráter semelhante ao de Cristo. Como crentes, devemos reconhecer essa verdade e buscar viver em comunhão com o Espírito Santo, permitindo que ele nos guie e nos fortaleça. O Espírito Santo aqui nos ensina a palavra. Quando nós não temos ainda a salvação em Cristo, quando não temos o Espírito Santo, nós não sabemos discernir o que a Bíblia Sagrada diz. Acontecia comigo, eu não sabia nada da Bíblia, mas quando eu entreguei minha vida a Jesus, e Jesus me revelou a sua palavra, através do Espírito Santo. E agora sim dá para entender o que a palavra de Deus diz. Por isso que muitas pessoas não entendem o que a Bíblia diz, pois elas precisam entregar a sua vida a Jesus Cristo como Salvador. E a conclusão dessa mensagem é que essas 4 verdades sobre o Consolador, o Espírito Santo, nos mostra a profundidade do amor de Deus por nós. Ele é semelhante a Jesus, permanentemente a fonte da verdade que habita em nós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, é muito educado. Ele não entra na sua vida se você não os convidar. Hoje é o dia para dizer: vem Espírito Santo, entra na minha vida, faça morada, me conduza, me ensina. E nesse momento eu quero te fazer um convite especial. Eu quero te convidar a você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para que você venha ser liberto e para que o Espírito Santo, esse Consolador, venha fazer parte da sua vida. Você aí que não aceitou Jesus ainda, você pode agora orar comigo e eu vou orar com você e você vai repetir essas palavras que eu vou dizer neste momento. Você vai falar o seguinte: Senhor Jesus, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Senhor, seja o Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados. Lança no mar do esquecimento. Escreve meu nome no livro da vida. Senhor, agora eu sou tua. Faça de mim o que o Senhor desejar e quiser, pois eu estou me entregando completamente como tua filha, como teu filho neste momento. A minha vida é tua. Eu quero, Senhor, o teu Espírito Santo a partir de hoje na minha vida, para que ele possa me guiar e te conhecer mais e mais através da palavra de Deus e através do Espírito da verdade. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.